Aumentou o número de mortos pela chuva que atinge o nordeste do país, sobretudo o estado de Pernambuco. O total de desaparecidos passa de 6. Qual é o número de desaparecidos? Eu vou perguntar para ele diretamente. O Renan Suquevicius está com a gente na ponta da linha, viajou para o Recife, né? Ele é nosso repórter aqui da redação de São Paulo, viajou para o Recife. Renan, qual é o número de desaparecidos em todo o estado? Bom dia para você. Oi, Carla, bom dia a você, a todos que nos acompanham. São mais de 6 mil desaparecidos, 6 mil desabrigados, aqui em Recife. Não só na cidade do Recife, mas em toda a grande Recife, cidades da região metropolitana que foram muito afetadas por essas chuvas. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, no fundo, até virar minha câmera aqui, para mostrar uma das avenidas aqui na zona sul do Recife, perto do bairro do Imbura, que é esse bairro um dos mais afetados pela lama, pela enchente e também pelos deslizamentos que vieram depois da chuva. Aqui tem os trechos ainda por onde os motoristas passam e que está alagado. E não só esse aqui, outros trechos da Zona Sul, também da Zona Norte do Recife, de outras cidades, como Jaboatão dos Guararapes, que é a cidade onde fica o aeroporto aqui da Grande Recife, tem ruas alagadas agora. Eu estou tentando chegar nessa região do Ibura, onde estão acontecendo as buscas. Elas foram paradas durante a madrugada, porque choveu durante toda essa madrugada aqui em Recife. Choveu uma chuva fraca, é verdade, não é uma chuva em nada parecida com a chuva que os recifenses viram há alguns dias, nesses últimos dias, também na semana passada, mas continua chovendo e essa chuva prejudica esse trabalho de buscas. Eu cheguei aqui ontem à noite, como eu disse, estou tentando chegar nesse bairro do Ibura, que fica ainda na Zona Sul, atrás do bairro de Boa Viagem, da praia de Boa Viagem, que muita gente conhece. É um trecho um pouco mais para trás, perto inclusive do aeroporto, perto da divisa com o Jaboatão dos Guararapes. Eu estou falando já com alguns moradores que vivem nessas regiões, que estão por lá ainda. Eu acho que eu posso definir agora para vocês aí no estúdio, também para o ouvinte da Band News FM, a palavra, eu acho, dessas pessoas aqui é trabalho nesse momento. Está todo mundo trabalhando. Ou trabalhando recebendo doações. As pessoas estão precisando de coisas muito básicas, como, por exemplo, água potável que está faltando por aqui, alimentos, colchões, roupas. Então tem gente trabalhando, fazendo esse filtro, essa distribuição dessas doações. E tem gente também trabalhando, fazendo comida, preparando café da manhã para quem está ajudando nos resgates. E tem gente com o pé no barro, com as mãos no barro, tentando retirar pessoas que possam estar soterradas. Eu vou fazer um relato forte aqui para vocês que eu ouvi agora, mas acho que define bem o que está acontecendo aqui. Em algumas regiões, regiões que foram já soterradas na semana passada, né, que casas foram destruídas e que pessoas podem estar ali embaixo dessa lama, as pessoas que estão fazendo resgate, elas estão se guiando pelo cheiro dos corpos. Isso é muito forte, mas ao mesmo tempo essas pessoas elas já sabem, né, que não vão conseguir encontrar ninguém com vida em algumas regiões, mas ainda assim elas continuam trabalhando para tentar tirar essas pessoas de lá. O trânsito aqui está muito difícil. Eu parei aqui no meio do caminho para conversar com vocês. Eu não vou conseguir chegar até esse bairro do Ibura de carro, porque está tudo interditado por lá, as ruas estão cheias de lama. Eu estou seguindo para lá e assim que chegar eu trago mais informações para vocês e esse relato de como tem sido esse trabalho de resgate agora. A informação que a gente tem mais atualizada, então, para fechar, 91 mortes confirmadas e mais de 6 mil desabrigados e ainda muitas pessoas sendo buscadas, muitas vítimas que estão soterradas sendo buscadas em bairros aqui da Zona Sul, da Zona Norte e também em cidades vizinhas a Recife, cara. Mais de 6 mil desabrigados, então, e muita gente ainda que não foi localizada, fala Sheila. Pelo menos 20 desaparecidos, esse é o número oficial, mas número que ainda pode subir, até porque a Defesa Civil, os bombeiros continuam recolhendo os relatos das pessoas que dão falta de familiares, ou mesmo aquelas pessoas que não têm familiares ali, para registrarem formalmente ou oficialmente a falta de seus entes, de seus parentes ou conhecidos. Estava vendo há pouco no Bora Brasil, relato de um morador que perdeu 11 pessoas da família. 11 pessoas da família. Renan, você, além de trazer esses números e falar sobre esse recorte tão forte, né, tão doído, que as pessoas se guiarem pelo cheiro, o cheiro de corpo, para tentarem localizar pessoas que estariam embaixo dos escombros, levada pela água, levada pelos desmoronamentos.
os trabalhos de busca se concentram onde exatamente? Porque, na verdade, a gente está falando, você fala do Recife, mas a gente está falando de pontos diferentes do estado que foram muito atingidos e que estão em situação de emergência por causa desses deslizamentos. Jabatão dos Guararapes é bem do ladinho, na verdade, mas é mais um município também duramente atingido. Onde se concentram os trabalhos, principalmente, no caso do Recife e no estado como um todo? Sheila, aqui no Recife é nessa região do Ibura, na Zona Sul, que é perto também do Jardim Monte Verde. São essas regiões mais afetadas pelos deslizamentos. Mas também há buscas importantes acontecendo em Jaboatão dos Guararapes, como você disse, também na cidade de Camaragibe, que é uma cidade da região metropolitana. Em Olinda também, cidade bastante conhecida, cidade histórica aqui de Pernambuco, também são feitos trabalhos nesse momento. Os voluntários estão espalhados por todas essas regiões e as pessoas elas foram afetadas de maneiras diferentes. A sensação que eu tive conversando com pessoas, desde o fim de semana eu venho conversando com pessoas que vivem aqui em Recife, na região metropolitana, é que é como se a cidade toda tivesse sido afetada. Choveu muito, a quantidade de chuva foi muito grande e as pessoas foram afetadas de maneiras diferentes. Teve gente que perdeu a casa completamente e outras pessoas que nunca tinham presenciado encher a sala de casa, a cozinha de casa, perder móveis. Essas pessoas perderam, estão com goteira em casa. Então essa chuva da madrugada que eu relatei agora, né, choveu a noite toda, ainda agora está chovendo, mas uma chuva bem leve. Essa chuva é fraca, mas ela angustia essas pessoas, né, porque todos esses dias, hoje choveu, ontem choveu, anteontem choveu, essa chuva não para, ela é constante. E mesmo agora, por esse trabalho de resgate, essa chuva de agora prejudica, né? Eu estava conversando com uma pessoa da comunidade aqui do Ibura, que está fazendo essa distribuição das doações que vão chegando, e ela estava falando que, como choveu durante toda a madrugada, os trabalhos estavam suspensos por lá, as pessoas não estavam cavando, não estavam procurando por pessoas que possam estar soterradas, porque tem medo de novos deslizamentos, de queda de novas barreiras, e por isso esses trabalhos foram paralisados. Assim que eu conseguir chegar por lá, eu trago mais informações, esse relato de como tem acontecido as buscas por aqui. Tá certo, Renan. Obrigada, viu, pelas suas informações. Havendo novidade também, você volta aqui, nos chama a qualquer momento também, trazendo a atualização. A gente tem conversado com familiares, com pessoas que estão no Recife, que estão no estado do Pernambuco. Entre os desaparecidos está o irmão de Edson Lima, que dizia ter muito medo de a casa desabar nos períodos de chuva. Ele sempre falava comigo que tinha medo de dormir, que a barreira podia desabar a qualquer momento. E eu dizia a ele, durma em casa, com mãe em casa. Ele, teimoso, foi dormir aí com o que aconteceu. O outro morador, o Emerson Silva, perdeu a casa e uma pequena gráfica que sustentava a família. A estrutura era sustentada por um muro de contenção. Aí eu peguei meu filho, minha esposa, minha filhinha e saímos correndo, só com a roupa do couro. Foi quando a barreira veio e desabou. E as chuvas também deixam mortos e desabrigados em Alagoas. O Léo Souza traz mais informações. Mais de 10 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em Alagoas por causa das fortes chuvas. No início da tarde de ontem, a assessoria de comunicação do estado chegou a divulgar que 4 pessoas tinham morrido por causa do temporal, mas voltou atrás e confirmou 2 mortes. De acordo com o governador Paulo Dantas, serão necessários cerca de 30 milhões de reais inicialmente para empregar medidas emergenciais de assistência social e melhoria da infraestrutura das cidades atingidas. Então nós vamos destinar um auxílio financeiro para essas famílias, para eles recomeçarem. Vamos também destinar cestas básicas para essas pessoas que estão sem ter condição de se alimentar e também organizar as cidades junto com os prefeitos. A previsão do tempo indica que ainda vai chover muito em Alagoas até o próximo sábado. Desde o fim do ano passado, os temporais deixaram pelo menos 507 mortos no Brasil. 507 mortos. Trata-se do período com mais mortes desde a tragédia da região serrana, que matou 918 pessoas em 2011. E você pode atingir ou pode ajudar os atingidos pelas chuvas por meio da campanha da Band, em parceria com a Central Única das Favelas, também com a Frente Nacional Antirracista. Para doar, você acessa o QR Code que aparece sempre nas nossas lives, nas nossas transmissões, aliás, do Grupo Bandeirantes como um todo, ou então acessar o site band.com.br. O corpo do ator Milton Gonçalves, que morreu por complicações de um AVC, será velado hoje no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Nicole Tim. Começa por volta das 9h30 da manhã o velório do corpo do ator Milton Gonçalves no Teatro Municipal, no centro do Rio, em uma cerimônia aberta ao público.
À tarde, o corpo do artista segue para o crematório da penitência no Caju, na região portuária do Rio. Milton Gonçalves morreu nesta segunda-feira, aos 88 anos, em decorrência de problemas de saúde que vinha enfrentando desde que teve um AVC em 2020. Amigos e colegas lamentaram a morte do artista. Tonico Pereira lembrou com carinho do ator e de conselhos que recebeu dele. Eu tenho uma passagem com ele muito interessante e engraçada. No meu início de televisão, TV Globo, em que ele me chamou num canto e falou assim: Tonico, você vem aqui sem um tostão no bolso, mas não venha mal vestido. Ele me alertava para essas coisas. Era um companheiro. Milton Gonçalves se dedicou a uma longa carreira na televisão. O ator participou de mais de 40 novelas e se destacou na luta pelo reconhecimento dos negros. Em entrevista aqui à Band News FM, o ator Tony Ramos destacou o legado, o pioneirismo e a genialidade de Milton Gonçalves. O Milton olhava para o seu povo, tentando entender sua luta, suas dificuldades. E depois ele punha na tela isso, né? E era isso que Milton fazia como poucos e entendia isso como diretor. Daí a sua grandeza e a sua importância. Vamos agora voltar a falar sobre o caso do homem assassinado por agentes da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe. A Paloma Moraes tem os detalhes. O presidente Jair Bolsonaro afirma que haverá justiça, mas sem exageros, no caso de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, morto asfixiado durante uma abordagem da PRF em Sergipe. A declaração foi dada ontem. Na quarta-feira passada, o motociclista dirigia sem capacete e foi parado pelos policiais em um trecho da BR-101, na cidade de Umbaúba. Em imagens que circulam na internet, ele é algemado, imobilizado e colocado no porta-malas do carro da PRF, quando um dos policiais coloca uma bomba de gás no fundo do veículo e fecha a porta. Não podemos generalizar tudo o que acontece em nosso Brasil. E a justiça vai decidir esse caso e com toda certeza será feita justiça, né? Todos nós queremos isso aí, sem exageros e sem pressão por parte da mídia, que sempre tem o lado da bandidagem, como lamentavelmente grande parte de vocês se comportam, sempre toma as dores de outro lado. Responsável pelas investigações ao lado do Ministério Público Federal, a Polícia Federal realizou no sábado uma perícia no local em que o homem foi morto. O laudo final deve ser apresentado em um mês. Genivaldo tomava medicamentos havia 20 anos para tratar a esquizofrenia, segundo familiares. Vou nem comentar essa papagaiada ridícula aí do presidente de dizer que a imprensa está sempre ao lado da bandidagem, que ao lado do bandido está ele, né? Era ele que empregava miliciano, mãe de miliciano, era ele que homenageava na Câmara miliciano suspeito de vários crimes no Rio de Janeiro, é ele que tem relação esquisita com Fabrício Queiroz, é ele que é suspeito de rachadinha, enfim, é ele que está lá todo enrolado e cercado por bandido. Quanto ao caso de Genivaldo, Bolsonaro falou com 5 dias de atraso como se quisesse tirar um bicho peludo e feio do colo dele, né? Tira esse bicho daqui, deixa eu falar qualquer coisa, que se faça justiça, mas sem exagero. O que quer dizer isso? Se há exagero, não há justiça? Não cabe na mesma frase. O que seria o exagero? Seria aquilo que ele defende para preto, pobre, fudido aqui no Brasil? Certa vez houve uma chacina num presídio. Aí ele foi consultado como candidato à presidência, não me lembro se já havia sido eleito, disse, basta não ser preso, né? Como se todo mundo que tá preso fosse um bandidão perigoso que tem mais é que morrer mesmo. Como se não tivesse gente lá que o sistema esqueceu, como se não tivesse gente inocente que foi presa por 1000 motivos, um reconhecimento facial equivocado, como se não tivesse gente que cometeu delitos leves e que estão lá e acabaram sendo vítimas da mesma chacina, né? Então é esse o exagero? E faltou dizer também, presidente, que Genivaldo não era bandido. Talvez esse seja o ponto mais importante, já que a imprensa está sempre ao lado do bandido, o senhor resolveu dividir a questão em lados, né? A polícia de um lado e o bandido de outro, como se tivesse 5 anos de idade, brincando na rua de bandido e ladrão. Genivaldo não era bandido. Não, bandido e polícia e ladrão. O que eu falei? Bandido e ladrão. Bandido e ladrão. Polícia e ladrão. O delito, o erro de Genivaldo foi ter passado em frente a uma blitz da PRF sem capacete, coisa que o senhor faz toda hora.
levando no colo vários puxa-sacos. Tá cheio de foto na internet aí do senhor dirigindo sem capacete. Foi isso que o Genivaldo fez. Esse foi o grande delito do Genivaldo. No mais, ele mais uma vez demonstrou ali a completa incapacidade de externar algum tipo de empatia, algum tipo de sentimento por parte do Genivaldo. Não disse nenhuma palavra a respeito da perda desse brasileiro assassinado em frente à família. Não ofereceu a solidariedade, né? Não destinou nenhuma palavra de conforto à esposa do Genivaldo. Ele só queria tirar o assunto da frente dele. Pronto, já falei. Defende a justiça. Assim como... Sem exageros. Sem exageros. Assim como ao sobreviver, aliás, nenhuma condenação, né? Ele que tá sempre pronto para apontar o dedo e chamar os outros de bandido, ladrão, corrupto, safado, 9 dedos. Em relação àqueles assassinos, nada. Nada. Justiça, sem exagero. Assim como no Nordeste, tentou também tirar o assunto da frente. Sobrevoou Pernambuco, porque foi alertado ali que não havia pegado bem. Quando o Brasil chorava pelas mortes na Bahia, ele estava andando de jet ski, fazendo zerinho em carro no Beto Carreiro. Dessa vez foi lá, sobrevoou Pernambuco, não pousou, né? Poderia ter, não ali, pousado, porque o solo estava arenoso, os bombeiros recomendaram que o pouso não acontecesse, mas poderia, por exemplo, ter pousado em Recife e ido de carro. Não. Desceu no Recife e preferiu fazer um discurso político, um comício. Falou de Auxílio Brasil, falou de... que mais? Falou da corrida presidencial, criticou isolamento social, relacionou isolamento social num pensamento meio maluco ali com a tragédia de Pernambuco, sugerindo que o governador Paulo Câmara está em casa. Não tá. O governador pode ter tomado medidas erradas, mas tomou medidas. Transformou escolas em casas de abrigo para quem perdeu tudo, acionou o serviço de emergência, está trabalhando. E sobre Pernambuco, basicamente disse o seguinte: catástrofes acontecem. E pronto. Tirou o assunto do colo dele, tirou o assunto da frente dele, segue a vida, segue a campanha. Que é isso, né, Megali? O próprio Barão, esses dias a gente estava conversando, ele dizia, olha, quando a gente colocar uma frase do Bolsonaro, eu sugiro a gente colocar também dos outros presidenciáveis, do ex-presidente Lula, do Ciro Gomes, da Simone Tebet, porque a gente não tem um presidente nesse momento liderando o país, a gente tem um candidato que está usando qualquer oportunidade como palanque para se mostrar e para tentar a reeleição. Então, o que a gente tem agora, a gente tem que tomar muito cuidado e prestar atenção nesses discursos como discursos de candidato, né? Quem falou isso? Foi Barão? Barão. Barão foi na mosca. Não é? Geralmente, isso não estaria correto, né? Porque quem está lá é um presidente, não é um candidato. Mas como no Brasil de 2022 tudo dá virado do avesso e o nosso presidente não é presidente, não preside, quem preside é Arthur Lira, quem preside é Ciro Nogueira, quem preside é o Centrão. Bolsonaro está mais ocupado com questões como comunismo, enfim, com a própria reeleição. Então, já que é assim, já que é para ter um candidato 24 horas por dia, que tudo que envolva o presidente vira evento de campanha, e aí os outros têm de ter o seu espaço também. Olha que maluquice que é esse país. Bem-vindo ao Brasil 2022. Bom, o Ministério de Minas e Energia oficializa o pedido para incluir a Petrobras em estudos de privatização. Fala Leonardo Macaxeiro. O Ministério de Minas e Energia recomenda ao Ministério da Economia a qualificação da Petrobras no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos. Com isso, é possível dar início aos estudos sobre a privatização da empresa, que será feito por um comitê conjunto com integrantes das duas pastas. A formalização da proposta ocorreu na noite de ontem. Em nota, o governo federal disse que o processo é fundamental para atrair novos investimentos para o país e para a criação de um mercado plural, dinâmico e competitivo. O projeto que limita a alíquota do ICMS sobre a energia e os combustíveis ficou para depois. Só deve ser votado, quem sabe, no fim de junho pelo Senado. Fala aí, Márcio Rocha. O projeto que limita a alíquota do ICMS cobrado pelos governos estaduais no preço dos combustíveis deve ser analisado diretamente no plenário do Senado, sem passar pelas comissões da Casa até o final do mês de junho.
A afirmação é do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que deve se reunir com governadores para discutir o assunto antes que ele seja votado. O projeto aprovado pela Câmara classifica, além dos combustíveis, os setores de energia, gás natural, comunicações e transportes coletivos como essenciais e indispensáveis. Apesar da pressão feita pelas secretarias estaduais, Pacheco afirmou que ainda busca um consenso e que o projeto não vai ser engavetado. Nós vamos buscar fazer agora é uma busca de convergência para que o que a Câmara fez, que vai ser apreciado pelo Senado, possa ser apreciado à luz também de tudo isso que os estados estão apresentando. O que nós não vamos fazer é engavetar o projeto. Antes da votação no plenário, o Senado vai construir um relatório em conjunto com os secretários estaduais de Fazenda. O ex-líder do governo na casa, Fernando Bezerra, que deixou o posto no fim do ano passado, será responsável por elaborar o texto. E já deu pistas. Acho que a redação pode ser aprimorada, acho que podemos aprofundar muito nesse terreno da compensação para que a gente possa ter uma solução equilibrada. Para os representantes dos estados, outras medidas paradas na Câmara surtiriam mais efeitos sobre os preços dos combustíveis, entre elas a criação de um fundo de estabilização, segundo o presidente do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Décio Padilha. O que a gente pediu como reflexão, aí sim, como reflexão, é de que a gente também olhe as medidas imediatas, olhe a conta de equalização, olha essa questão de uma tributação que eu não chamo de extraordinária, de lucro extraordinário que alguns países praticam. Olhe algum efeito também imediato. É isso, vários especialistas apontam como sendo uma das estratégias, para tentar barrar o aumento no preço dos combustíveis. Agora, a gente está acompanhando mais uma vez uma guerra de versões, Porque o governo federal diz, olha, minha parte eu já fiz, já tirei um monte de imposto federal sobre os combustíveis, agora é hora de os estados colaborarem. Os estados estimam uma perda de até 80 bilhões de reais com o projeto que limita a alíquota do ICMS. O governo vai bloquear mais de 8 bilhões de reais do orçamento. O valor, no entanto, não garante o reajuste linear para servidores federais. Fala, Rafael Procópio. Já está valendo o decreto editado pelo presidente da República que possibilita o corte de aproximadamente 8,2 bilhões de reais no orçamento da União. A medida, assinada nesta segunda-feira por Bolsonaro, é uma tentativa de adequar as contas públicas à lei do teto de gastos, medida de controle do orçamento vigente desde 2017. Para conseguir fechar as contas sem furar o teto, serão necessários cerca de 14 bilhões de reais de cortes no total. Áreas como educação, saúde e defesa podem ser afetadas com esse reajuste. A medida foi necessária após a aprovação do reajuste salarial de 5% de servidores públicos federais. Legal ali. Você quer uma trilha sonora especial pra isso? Quero, vai. Vamos lá. Deixa eu rolar um pouquinho mais. Sabe qual trilha? Sabe qual cairia bem também? A do Tubarão. Ah, é verdade. Ele tá chegando. Ele tá chegando. Eu gosto da repórter predestinada que vai trazer a informação. Ah, é? Vamos ver o nome aqui. Por quê? Camila Facão. Ah! Do que a gente tá falando, gente? Eu achei, se fosse Camila Leão... Leão, eu tava achando que era Leão. Ver, né? Bom, o fato é que tá se esgotando o prazo. Ontem eu dei passos, viu? Olha! Ontem entreguei informe de rendimento. Boa. Agora tá faltando... tão pouca coisa que eu preciso fazer, mas tão pouca coisa que eu fico me perguntando por que a gente deixa pra última hora. Eu só preciso entregar o número do Renavan do carro pra Meu contar. Deus! Mais nada. Tá aqui o documento. Não tá aqui, né? Eu não entreguei ontem, porque eu moro no 25º andar, já tava tarde, o documento tá no carro. Não, você não tem no O documento tava no carro. Você não tem a sua carteira digital? Claro que não. O documento tava no carro. Neide! Vou mandar daqui a pouquinho. Camila Falcão, tá acabando o prazo pra declaração do imposto de renda, hein? Termina hoje o prazo para a entrega do imposto de renda. De acordo com o último boletim da Receita Federal, cerca de 3 milhões de brasileiros ainda não fizeram as declarações. As pessoas que perderem o prazo podem pagar multa. O advogado tributarista Helder Santos tem uma dica para quem enfrentar dificuldades nos últimos minutos do fim do prazo. Transmita a declaração incompleta e logo em seguida colete as informações pendentes e transmita da forma mais breve possível para a Receita Federal. A declaração retificadora ela não gera multas.
Também hoje começa o calendário com os lotes de restituição. Tem prioridade no recebimento os idosos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave, além dos professores. Casos suspeitos da varíola dos macacos são investigados no Brasil. Informação chegando com o Jean Costa. A Secretaria Estadual da Saúde considera suspeito da varíola dos macacos um caso que estava em monitoramento desde sexta-feira. O conceito de caso suspeito, estabelecido pelo Ministério da Saúde, passou por uma atualização a partir da qual foi possível relacionar esse caso registrado em Porto Alegre. A diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Tani Ranieri, explicou que os casos, para serem considerados suspeitos, precisam passar por uma avaliação clínica com especialistas e preencher critérios específicos. Vai ter uma consulta, né, com o especialista, com o infectologista e só após esta avaliação clínica, né, de um especialista é que a gente vai seguir com o processo de investigação. O Ministério da Saúde monitora outros 2 casos suspeitos no Brasil, um no Ceará e outro em Santa Catarina. Os pacientes estão isolados e em recuperação. Para a epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Ethel Maciel, o Brasil precisa se preparar para a chegada do vírus. Ela cita ainda alguns cuidados para se proteger da doença. Evitar o contato com pessoas que estejam com sintomas de febre, dor no corpo, né, dor muscular e surgimento de bolhas na pele, essas lesões que são mais características da varíola. A outra coisa importante é a gente se preparar, né? Então, o Brasil não tem estoque de vacinas, precisa ter vacinas contra a varíola e precisamos também de ter uma preparação para ter algum medicamento, caso necessário. Aqui já temos medicamentos também aprovados no mundo contra essa varíola. São 7h32, informação de momento aqui. Caíram diretores da Polícia Rodoviária Federal. Sandro Badarota aqui no estúdio vai trazer os detalhes sobre esses 2 diretores afastados, dispensados pelo ministro de Estado, o ministro-chefe da Casa Civil. É isso, né, Sandro? Bom dia. Exatamente. Dispensa publicada agora de manhã no Diário Oficial da União do diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal, Jean Coelho, e do diretor de inteligência da instituição, Alain da Mota Rebelo. Essas foram publicações feitas nessa manhã, ainda sem apontar o motivo. São dispensas assinadas pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, mas não há uma confirmação do motivo dessa troca. Lembrando, a Polícia Rodoviária Federal, como a gente falou há pouco, vem respondendo a acusações, tem uma investigação também no Sergipe após a morte do Genivaldo, mas importante destacar, não há uma explicação se tem ou não uma ligação com o caso da morte do Genivaldo. A família pede a prisão dos envolvidos na abordagem que terminou com a morte do Genivaldo dentro de uma viatura da PRF no Sergipe, e hoje o governo, então, que deve publicar detalhes, ou já foi questionado sobre isso, do porquê de exonerar, dispensar do cargo 2 diretores da Polícia Rodoviária Federal, repetindo, o diretor executivo, que é o chamado número 2 da Polícia Rodoviária Federal, segundo cargo mais importante, e o diretor de inteligência da instituição. Os nomes dos substitutos ainda não foram anunciados, são cargos nacionais, são cargos do comando da PRF no país. Os 2 foram nomeados em 2021, portanto estavam no cargo há cerca de um ano. A gente inicialmente imagina que a dispensa tenha relação com o caso do Genivaldo, mas não custa lembrar que a PRF também está envolvida naquele imbróglio envolvendo aumentos salariais, né? Ontem o presidente Bolsonaro, em visita a Pernambuco, também falou sobre esse assunto, falando diretamente à Polícia Rodoviária Federal, vilanizou outras categorias do Serviço Público Federal para explicar por que não está conseguindo conceder o aumento que havia prometido para policiais rodoviários federais, entre outras categorias policiais. Então, há uma miríade aí de, inclusive, assuntos que a gente não conhece, que eventualmente sejam internos, que possam ter influenciado nessa demissão, mas inicialmente a impressão que dá, né? De novo, não temos a informação ainda, é que o caso tem tudo para ter relação com a tragédia envolvendo o Genivaldo. Valeu, Sandro. Futebol, com Milton Neves.
Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Ô Megali, você nunca foi na terra do Milton Gonçalves, né? Faleceu ontem, grande ator brasileiro. Sul de Minas, que é mágico. Eu vou explicar para você também, Carla Bigato, e para você, Sheila Magalhães, a nossa primeira-ministra. Olha o Sul de Minas. Que escrevem lá que ele nasceu em Monte Santo, MG. Não, gente, aprendam, vão no mapa. Ele nasceu na cidade de Monte Santo de Minas. E tem gente que põe Monte Santo -MG. Ah, para com isso. Agora, o que eu quero dizer com isso? Eu sou do sul de Minas Gerais e absolutamente fanático, entendeu? E o sul de Minas é mágico. Porque, olha, Milton Nascimento, lá de Três Pontas. Nasceu no Rio, mas foi adotado e criado lá em Três Pontas, a terra do café. Só Guaxupé, Cabo Verde e Muzambinho tem café melhor do que de Monte Santo. Entendeu? Então, nós temos que falar muito do sul de Minas Gerais, mas falando um pouquinho também de futebol, que parece que é o meu negócio, o UOL, líder UOL, eu sou colunista lá com muita honra, eles se reuniram durante o final de semana, todos os seus colunistas, ou a maioria deles, para que todo mundo opinasse. Quem que ia dar? Um pouco antes, Corinthians e o Red lá. Todo mundo votou Corinthians. Só um bobão aqui, o Milton Neves, votou no empate. Acertei na mosca. E no sábado agora, fizeram a mesma pesquisa. Entendeu? Quem ganha? Real Madrid ou Liverpool? 95% dos grandes colunistas do UOL votaram no Liverpool. Eu e a boa colunista Klein acertamos com Real Madrid. Então depois ficam falando aí no Morumbi que o Milton Neves é pé frio, que o Milton Neves não sabe nada. Olha, não discutam futebol, rádio e sul de Minas Gerais comigo. Então é isso aí. Um abraço. Tá certo, Milton Neves, porque é sul, Triângulo Mineiro, mais sul de Minas Gerais também, vai Lima Duarte. Nasceu em Sacramento. Não. Triângulo Mineiro não é sul de Minas. É sul. Não, vai com calma aí. Não. Sul chegou em São Tomé ali acabou. Chegou Três Corações ali, acabou. Não, mas vamos colocar o talento dos atores brasileiros nessa área aí do estado de Minas Gerais. Vamos abrir um pouco, vamos expandir os nossos horizontes, vai. Tá bom, nosso coração é largo. Lima Duarte, Sacramento, terra de Dona Maria. Minha mãe nasceu em Sacramento também, olha só. Bandeira de Minas Gerais, a mais bonita do Brasil. Bonita mesmo. 7h38, mas não há mais.